Sim, mais uma vez nos encontramos para refletirmos juntos. Sempre para mim é agradável poder sentar em volta das Sagradas Escrituras com você. E como está? Você está bem? A Bíblia nos ensina que sempre é melhor o final do que o início de tudo. É bem provável, talvez, que alguns estejam agora cabisbaixo, outros estão sem tanta atividades, sem tanta disposição. Mas olha, eu convido a você, neste momento, juntamente comigo, refletirmos um pouco. Vamos refletir sobre um assunto importante em nossas vidas. Você é uma pessoa comprometida? Você é uma pessoa compromissada? Vamos refletir sobre isso? Você sabia que todos nós, não existe alguém que possa estar bem se não estiver comprometido? Todos os nossos objetivos precisamos realmente se comprometer. A partir do momento que eu não me comprometo ou alguém não se compromete comigo, você sabe em que estado nós nos encontramos? É importante saber. Há muitas pessoas que elas, quando falam a respeito de traição, ela já pensa em uma vida sentimental, que não deixa de ser também uma traição. Mas logo, quando alguém fala, fui traído, eu traí, a gente já pensa logo, traiu a noiva, o noivo, traiu a esposa, o marido, já pensa logo nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa, vamos refletir juntos. Eu quero convidar você, espero que você já esteja com a sua Bíblia, porque como é bom podermos refletirmos do ponto principal que é as Sagradas Escrituras. Como diz lá em Marcos, diz lá em Mateus, Jairo, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos refletir um pouco. Eu quero convidar o Senhor e a Senhora a refletir comigo a respeito desta questão. Será que nós não somos traidores? Será que eu não sou um traidor? Será que você não é um traidor? Só dá para a gente realmente conhecer se somos um traidor a partir da reflexão das Sagradas Escrituras. Está aqui nas minhas mãos a palavra do Senhor. Eu escrevi aqui uma frase que diz assim: liberdade não é a ausência de compromissos, mas a capacidade de escolher e me comprometer com o que é melhor para a vida. Liberdade não é a ausência de compromisso, de jeito nenhum, mas a capacidade de escolher e me comprometer com o que é importante, melhor para a vida. Para a vida no contexto geral. Veja bem, Deus e ninguém na face da terra é a favor da traição. O primeiro ser que Deus colocou na face da terra, que foi o homem, ele não traiu a sua esposa, ele traiu a Deus, ele traiu a ele mesmo. A Bíblia diz lá em Gênesis 3 que por eles terem desobedecido um compromisso que Deus o teria o deixado, Deus o desprezou. A partir do momento que houve a traição, Deus disse assim: olha, você não vai mais ficar aqui. Você não pode permanecer mais aqui comigo. A traição, ela quebra aliança. A traição, ela quebra relacionamento. Veja bem, desde o princípio Deus abomina a traição ou a infidelidade. A traição começou quando os primeiros seres humanos, Adão e Eva,
quebraram a aliança que tinham com Deus. Quando deram ouvido à serpente, desobedecendo a ordem divina. Lá em Gênesis 3 diz assim, Gênesis 3, se você prestar atenção, aqui em Gênesis 3 diz assim, deixa eu encontrar, está aqui. Versículo de número 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, porque contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que comer serão assim como ele, conhecerão tudo. Você está vendo? Deus disse assim, eu quero que você se comprometa comigo. Lembra o que foi que eu falei no início? No início eu disse assim, que não existe de maneira nenhuma liberdade sem compromisso. Liberdade não é a ausência de compromisso. Liberdade, na verdade, é a capacidade da gente escolher o que é correto e certo para a vida. Percebe-se bem? Como é bom saber lidar com a liberdade. Você tem liberdade, Cris. Mas Deus não vai te abandonar. Tanto que você saiba lidar com a liberdade. Então, a traição não é cumprir com o compromisso feito. Na história de Deus e o homem, ele tinha sido sempre fiel aos seus compromissos. Ainda que o homem seja infiel, ao longo do tempo podemos ver a infidelidade do homem para com Deus e de uns para com os outros. É assim a humanidade. A partir do momento que nós não entendemos a seriedade de um compromisso, a gente entra em o caminho da traição. A traição, se você olhar no dicionário, vai ser a quebra de compromisso. Seja ele qual for. Seja um compromisso na vida sentimental, seja um compromisso com as leis, seja um compromisso com as autoridades, seja um compromisso com qualquer instituição que você tenha feito. O compromisso, ele nos liga a isso. Veja bem, o que diz em Tiago 5,12. Tiago 5, versículo 12. Diz assim, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim, sim de vocês e o não, não, para que não caiam em condenação. Você está vendo? Foi a questão de Adão e Eva. Caíram em condenação por quebrarem o compromisso com Deus. Então, na Bíblia a palavra aparece muitas vezes sendo usada de outras formas, mas tendo o mesmo significado. O mesmo significado. Ela está ligada à fidelidade. Agora, a quebra de compromisso já está ligada à traição. Traição quer dizer infidelidade, traição quer dizer deslealdade, traição quer dizer adultério. A Bíblia também nos adverte a fugir de pessoas que são infiéis e condena a prática. Nossa palavra deve sempre ser cumprida. Nosso sim deve ser sim, sim ou não, não. Ao compromisso que temos. Por mais que você tenha feito um compromisso com o homem, mas é um compromisso tanto com o homem como perante Deus. A traição ou infidelidade pode acontecer entre o homem e Deus. Por exemplo, o primeiro caso conhecido foi o de Adão e Eva. E também ao longo da história de Israel para com Deus. Como também da humanidade contra Deus. De Judas. Lembra o que aconteceu? Olha, a traição é algo tão sério que levou Judas a se suicidar. Começou
com quebras de compromisso. Deus não escolheu Judas para fazer o que ele fez. Deus escolheu para ser discípulo. Por mais que Deus tenha lhe dado uma função, por mais que Deus tenha lhe dado um ministério, por mais que Deus tenha lhe dado uma obra a fazer, a partir do momento que você quebra o compromisso que Deus realmente tem sobre aquela obra, você está sendo um traidor. Não é porque Deus me deu o dom de pastorear, não é porque eu fui confiado por este ministério e pelas a nossa liderança, a minha liderança, que agora eu vou fazer o que eu quero e o que eu penso. Não, eu posso estar quebrando meu compromisso perante eles e perante o meu Deus. E isso se chama traição. Traição leva pessoas a suicídio. Olha o que diz Mateus 27:4. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Quando Judas caiu em si no seu remorso, ele disse: eu pequei, eu traí sangue inocente. Aqueles que outrora estavam ao lado dele, incentivando a quebra de compromisso, incentivando ao erro, incentivando a contrariedade do plano de Deus. Aqueles, quando viram Judas numa dificuldade, num problema sério, aqueles que viram Judas na depressão, na tristeza, na angústia, foram os primeiros que disseram assim: problema teu. É assim que acontece. Pessoas, quando levam você a quebrar compromisso, quando vê você na dificuldade, sabe o que é que elas vão dizer? Problema seu. Pense um pouco, reflita. Traição não nos leva a lugar nenhum. A traição é uma quebra de compromisso. Não importa qualquer que seja aquilo que você se comprometeu. Para concluirmos, veja bem, traição pode acontecer também nas autoridades governamentais, as que são colocadas sobre a nossa sociedade, sobre a nossa população. Nós percebemos a quebra de compromisso onde é que leva muitas pessoas e aonde elas chegam. Nós temos aí quantos governos que poderiam ser bons administradores, pessoas inteligentíssimas, quebraram o compromisso da lealdade, do respeito, quebraram o compromisso da fidelidade, estão presas. A Bíblia diz que é muito mais importante o bom nome do que as muitas riquezas. Deixa eu lhe falar uma coisa. Aquilo que todo dia nos seca, aquilo que todo dia a gente corre atrás, muito mais do que a Deus, é aquilo que a gente vai se tornar escravo. Guarde isso no seu coração. Aquilo que muito lhe consome, se não for Deus, lhe torna escravo, lhe torna doente, lhe torna uma pessoa debilitada. Deus é o centro de tudo. Não com manipulação, não com sensacionalismo, não com emocionalismo, não com religiosidade. É tão bom você, mulher, homem, presta atenção aqui, deixa eu te falar uma coisa, olha nos meus olhos. É tão bom quando você faz algo tão saudável, equilibrado e equilibrado. Você não quebra os compromissos. Você não age com deslealdade com ninguém, nem para com a sua própria vida. Conclusão. As consequências da traição serão vergonhosas. Olha o que diz Salmo 25:3. Nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. A Bíblia diz aqui que a pessoa que quebra compromisso é envergonhada. Não quebre seu compromisso com Deus. Não quebre o seu compromisso com Deus. Não quebre o seu compromisso com quem você se comprometeu. Faça a tua parte. Deus te honrará. Olha, as consequências da traição. A traição, diz a Bíblia, que leva a pessoa ao castigo. A quebra de compromisso. Veja bem, como, por exemplo, o povo de Israel, lá em Oséias, diz assim no versículo 1:
palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Beeri, durante o reinado de Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Osés, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada. Mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Você está vendo como quebrar o compromisso que você tem com Deus, com a sua fidelidade, com o seu temor, o seu respeito. Essa quebra de compromisso leva a pessoa à traição. Se prostrar diante de semideuses, se prostrar diante de coisas que nada pode fazer por você, é uma traição. Eu quero lhe falar, para concluir, é importante observarmos isso. A quebra de compromisso leva a pessoas a consequências destrutíveis. Leva a pessoa a maldade. Provérbios 11:6 diz assim: a justiça dos justos o livrará, mas o desejo dos infiéis, dos traiçoeiros, o aprisionará. A pessoa que quebra compromissos, ela vive uma vida aflita, oprimida. Não esqueça disso, do que eu falei aqui. Liberdade não é a ausência de compromisso, mas a capacidade de escolher e se comprometer com o que é melhor e mais importante para a vida. Deixa eu falar uma coisa com você. Você chegue mais um pouco, vem aqui. Vem cá, vem um pouco mais perto de mim. Se chegue mais, isso. Tudo é possível, só basta você querer. Não quebre teu compromisso. Você foi efetuado em uma empresa para trabalhar naquela função. Você foi colocado por Deus numa missão. Não quebre seu compromisso. Deixa eu orar com você. Que nada possa tirar o teu olhar do que Deus te ensina. Reflita sobre isso. A importância de nós nos sentarmos em volta da Bíblia é isso. Vamos orar? Dê as mãos juntamente com as minhas. Vamos falar com Deus. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por falar conosco. Não queremos quebrar compromissos. Adão e Eva quebraram o compromisso. A primeira morte foi dentro da sua casa, devido à quebra de compromisso. Meu Deus, tantos quanto quebraram o compromisso e sofreram a pena. E foram, meu Deus, muitos deles feridos. Ah, Deus, Judas, o Senhor escolheu como compromisso de um discípulo. E ele, Pai, passeou por tantos lugares, andou por tantos lugares, meu Deus, mas não conseguiu fazer um passeio dentro do coração dele. E ele, quebrando o compromisso, não percebia. E as coisas foram desandando e perdendo o controle, a ponto de chegar ao suicídio. Olha onde leva a traição. Por isso, Deus, eu peço, unjas este coração, abençoa esta vida e que estas pessoas venham viver livre, mas na doçura da vida, com o amor de Deus no coração, com um compromisso cada dia em evidência. Elas irão ter objetivos, afinidades e ver cumprida em sua vida a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Isso eu vos declaro em nome de Jesus. Amém. Aqui fica meu abraço. Como é bom estarmos sempre refletindo em volta das Sagradas Escrituras. Deus te abençoe.